Fala pessoal, Sérgio Salles por aqui mais uma vez, trazendo o próximo módulo desse curso, que é a necessidade de contratação. Vou te falar que esse é bem delicado, porque muitas empresas não sabem o momento certo de contratar. Em algum momento você vai ter que ter pessoas a mais para conseguir ganhar flexibilidade de mudança de escala. Você vai precisar disso, então você vai precisar saber que momento é esse. Em segundo passo, em algum momento você vai estar tão apertado ali de trabalho que já passou do ponto de contratar, já devia ter contratado antes e você vai até começar... Qual que é a consequência disso? Quando você vê que você está começando a ter muito retrabalho, muito errinho interno, muito ruído de comunicação, peraí, eu tenho que dar um passo atrás e trazer mais uma pessoa para o time, nem que ela seja a nível mais operacional, um menor aprendiz, um estagiário, então é muito delicado. E o terceiro passo é em que momento eu devo contratar um nível estratégico, um nível de liderança, e quando eu digo, a gente diz recrutar e contratar, quero deixar uma coisa clara aqui. A gente quer sempre trazer um paralelo entre recrutar internamente e recrutar externamente. A gente vai chegar nesse módulo ainda, mas vocês têm que entender que quando a gente fala recrutar, não é só jogar a vaga para o mercado e sair buscando gente de fora, tá? Muitas vezes a pessoa que você precisa, ela está ali dentro. Então você também vai precisar saber fazer essa leitura. Bom, vamos dar um passinho atrás. Vamos falar um pouquinho de necessidade de contratação. Em que momento eu preciso contratar? Bom, essa sempre vai ser uma dúvida para todas as empresas, independente do tamanho. Mas sabe por que vai ser essa dúvida? A gente vai ter essa dúvida? Todo mundo passa por isso, tá? A gente passa como consultoria, toda empresa passa. Porque poucas empresas sabem medir a produtividade dos colaboradores. E aí você entra em gestão de tempo, gestão de tarefa. Então o tipo de gestão que você tem hoje é gestão por contexto, gestão por feeling. Então, preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Só que você não sabe se a pessoa está entregando o máximo que ela poderia, se ela está entregando o mínimo, se ela está entregando o médium com uma qualidade legal. E aí que tá. Se você não tiver esse controle, se você não estiver medindo, quem não controla, cara, desculpa, você não sabe o que está rolando na sua empresa, então você vai ficar 100% perdido se você precisa contratar. Você vai contratar, sabe quando? Quando estiver dando um pau. Ou quando você tiver que substituir. E aí você não vai, tá tudo indo por água abaixo. Se você está nesse nível, você está sendo atropelado e apagando incêndio. Fato. Fato. Não tem como. Você tem que estar sempre um passo atrás. Você tem que estar sempre preparado para se um colaborador vai sair ou não. Você tem que estar sempre preparado se você está tendo diversos retrabalhos, problemas e o porquê disso. Você tem que estar dominando a sua operação, a sua produtividade, a gestão de tempo dos colaboradores, gestão de tarefa, enfim. Então, para isso, você primeiro precisa mapear as tarefas. Então primeiro você precisa criar uma agenda para o seu time tem que ter agenda, seu time tem que começar a atuar por gestão de tarefa. Então você precisa passar demandas e enxergar se eles estão atendendo essas demandas. Você precisa mapear tempo, dependendo do tipo de operação que você tem, para você entender se tal cliente levou mais tempo, tal cliente levou menos, até para a questão de precificação, lucratividade, você vai precisar disso aí, ou tal tarefa está levando mais ou menos tempo. Quanto mais você mapear essa eficiência das tarefas, e você vai conseguir ter mais domínio dos seus colaboradores e dos seus departamentos. Com isso na mão, você consegue entender se eles estão chegando num limite, se eles estão entregando mais do que eles deveriam, se eles estão... E aí entra um segundo passo, o humano. Aí você vai ouvir mais. Você tem que sentar com eles e entender se aquele tempo, aquela demanda de tarefas, aquela produtividade, se ela está realmente, como que eu posso dizer, se eles estão entregando com qualidade. Porque às vezes o cara está entregando ali, o cara está produzindo pra caramba, mas a saúde mental do cara está lá por água abaixo. Isso vai estourar, vai dar merda, não tem como. Então, você tem que mapear muito bem, você tem que ouvir muito bem seus colaboradores, ter esse feeling, dosar isso aí, e aí você vai dominar cada vez mais se o pessoal está chegando no limite, se eles estão produzindo de uma maneira com qualidade, se eles estão deixando a desejar. Você vai poder comparar colaboradores e você vai ter um histórico por meses, por semanas, quanto o pessoal está entregando. Você pode fazer isso em tudo quanto departamento, financeiro, RH, produção, atendimento, vendas por WhatsApp, tudo, do marketing, todo departamento você consegue implantar ferramentas para controlar a produtividade. Você consegue ter alguns termômetros. Se o pessoal está chegando no limite, entregando uma quantidade desejada ou indesejada de tarefas, você consegue saber se eu preciso trazer alguém mais operacional para ajudá-los. E aí vai ser teste. Não tem como, não tem fórmula mágica, cada cenário de uma empresa é um cenário. Você vai ter que trazer alguém, um menor aprendiz, um estagiário, um auxiliar, para conseguir suprir aquela demanda, só que aí que está o pulo do gato. Se você ainda continuar mapeando, você vai saber se a pessoa está resolvendo a demanda do departamento ou se a gente costuma falar que você tem que dar corda para o pessoal se enforcar. O pessoal está pedindo, precisa contratar,
Beleza, contrata, faz um teste. Vamos ver como eles vão responder. Aí mapeia a produtividade. Porque aquela pessoa, aquela laranjinha podre que não está produzindo, ela vai ficar mostra. Você vai ver muito problema, vai criar novos atritos e aí você vai ver que na verdade era substituir e não contratar. E aí você vai ter cada vez mais domínio disso e é um ciclo super virtuoso aí dentro de entender essa necessidade de contratação. Então, a gente precisa mapear tarefas. Primeiro, mapear a agenda. O pessoal tem que ter uma agenda. Você tem que mapear tarefas, então essa agenda ela tem que ser, na verdade, sempre atualizada para a gente entender se realmente o pessoal está atendendo aquela demanda e em que tempo elas estão atendendo. O terceiro ponto é o tempo. Quando você for implantar ferramentas nesse sentido, vai gerar muito atrito, tá? Eu deixar isso muito claro, porque ninguém está acostumado a ser controlado. Só que você vai ter que implantar de uma maneira que você mostre para eles que isso vai ser bom, para você entender se realmente eles estão atingindo os objetivos da empresa e se eles têm algum retrabalho. Se o pessoal está perdendo muito tempo em tal tarefa, peraí, vamos entender o porquê que eles estão perdendo tempo, se eles estão fazendo de uma maneira incorreta ou se realmente aquela tarefa não está correta. Então você entra em uma melhoria contínua aí, é algo até que vai para a qualidade, né? São técnicas de qualidade para você conseguir entender se você precisa contratar ou não. Então eu vou mapear as tarefas, eu vou mapear a agenda do cara, eu vou mapear o tempo do cara. Aí você entra num quarto que aí entra 100% qualidade, isso aqui, fluxo de processos. Então você sabe que o cara tem que atender a ligação, depois de atender a ligação, ele tem que formalizar no WhatsApp, falamos isso, ou formalizar no e-mail, tal, segue proposta, tal. Você tem que criar um fluxo de processo para aí sim você tornar a sua operação mais eficiente, evitando retrabalhos, reclamações de cliente, atrito com cliente, atrito interno, para aí sim você ter mais domínio da sua operação. Então não adianta a gente falar de recrutamento se você não tem domínio dos processos, das tarefas e da produtividade dos seus colaboradores. Você vai ter problema, você vai trazer novas pessoas para o time, você vai continuar sem domínio, não vai dar certo, não adianta. Então, quando a gente fala de necessidade de contratação, a gente dá um passo muito mais atrás do RH, entra na qualidade, mapeia a produtividade, domina melhor cada departamento, cada realmente necessidade de demanda, né, de trabalho, mapeia o estado de satisfação também pessoal dos colaboradores dentro daquela rotina e aí sim a gente consegue chegar no nível de preciso contratar para atender uma demanda, vou contratar para entender o que está acontecendo e aí a gente vai para uma etapa que traga alguém de outro departamento, qual vai ser a consequência disso, traga alguém de fora, qual vai ser a consequência disso e quem serão essas pessoas e como elas vão ser introduzidas dentro desse cenário. Mas aí fica para os próximos módulos para a gente introduzir essas contratações de uma maneira que tenha menos consequência e mais pontos positivos ali dentro.